poder sentar, queridos e queridas. Abra suas Bíblias, acesse o seu app aí no livro de Mateus, mais uma vez, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, e hoje nós vamos estar ministrando esta palavra em cima desse ditado, que eu garanto para vocês que ele é mais velho do que o Ney Matogrosso. Antes do Ney Matogrosso nascer, esse ditado já existia na nossa língua portuguesa, tá bom, irmãos? Eu estou falando isso porque, sabe como é, né? Alguns queridos estavam zoando comigo. O irmão lá de São Paulo mandou até o link da música, não é? Eu falei assim, não, mas esse ditado é mais velho do que a música. E alguém andou me alertando aí, ó, cuidado com a música. Eu falei, ué, qual o problema? Nossa mensagem hoje tem esse ditado popular: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Em cima do texto que estamos lendo já tem 2 domingos. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Até que enfim chegou o momento de falar de lobos. Domingo passado os lobos estavam me perseguindo, toda hora eles vinham com vontade de ser expostos, mas hoje eu quero ser muito específico. Porque sede prudentes, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo, diz Mateus 10,16. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Um ditado popular da época de Jesus. Queridos, nós fomos enviados para morrer, sabia? Eu gosto de Jesus por ele não disfarçou de maneira nenhuma, pois a ovelha, ela não tem chance nenhuma contra os lobos. Ovelha é para ser devorado pelos lobos, e a Bíblia deixa bem claro: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É muito bom nós sabermos, queridos, que essa analogia, as analogias bíblicas, elas sempre colocam-nos diante dessa realidade de que a coisa é uma comparação e não uma realidade. Nós somos como ovelhas, essa é a ideia. O povo de Israel foi sempre visto como um rebanho de Deus, entre outras coisas. Por isso é muito interessante nós ouvirmos isso dos lábios de Jesus, porque Ele que nos envia e deixa bem claro, ó, cuidado, o bicho pode pegar, o bicho pode te pegar. Não é para correr, e nem é para ficar marcando. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E também não é para ficar marcando bobeira. O ideal é se posicionar diante dos recursos que aquele que nos enviou desta forma, como ovelhas para o meio de lobos. O ideal é se posicionar para que vençamos essa realidade de termos sido enviados por Cristo como ovelhas para o meio de lobos. Eu amo o Evangelho porque ele é genuíno. Jesus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis, que tudo seria um mar de rosa, que todos os seus problemas seriam resolvidos, que tudo seria uma maravilha. Tem maravilha? Tem muitas bênçãos, irmãos. Eu creio que tem até mais bênçãos do que dificuldades. Mas Jesus não deixou de nos alertar de que a coisa seria difícil. Jesus nunca nos enganou somente com promessas ou falsas promessas, até porque já estava escrito isso. Paulo cita Isaías, quando ele diz em Romanos 8,36 assim, que nós somos, olha o que diz Romanos 8,36, como está escrito, isso está escrito em Isaías, 700 anos antes desse texto ser escrito. Como está escrito: por amor de ti, olha que coisa, irmãos, porque você ama, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e somos reputados como ovelhas para o matador.
Então, o combinado, mais um ditado bom de se lembrar: o combinado não é caro. É muito bom que o pregador do Evangelho, você que testemunha o Evangelho, e o Evangelho causa um impacto na vida das pessoas, seja esse Evangelho genuíno, não só avisar as pessoas. Você está entrando em uma situação em que, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Irmãos, eu tive uma experiência legal quando eu estava orando sobre esse texto. Falei assim: Deus, por que será que o Senhor não deixa que a gente enfrente os lobos de tal maneira como eles querem? O lobo quer matar a ovelha, nós poderíamos matar o lobo, né? Deixa a gente dar uma batadinha em alguns lobos. Irmãos, olha que maravilha. Deus falou assim, pelo menos deixou claro para mim: se eu permitisse isso, algumas vezes você teria que cometer suicídio. Falei: eita Deus, pega leve. Sabe por quê, queridos? Podemos ser um lobo. Uma analogia, como é uma comparação, eu queria chamar a atenção de vocês diante dessa possibilidade. Você, alguns momentos, você pode estar com lobice aguda, você pode estar com comportamento de lobo. Você quer crescer na graça, no conhecimento de Deus? Deixa eu te dar um toque que faz muita diferença em minha vida. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, gente, eu me procuro dentro do texto. Eu estou lendo lá sobre um personagem tal, eu falo assim: o que eu tenho desse personagem? E é muito legal quando você pensa assim: eis que vos envio diante de lobos. E logo no final desse texto, Jesus manda que nós venhamos nos acautelar. No próximo versículo ele vai falar que a gente tomar cuidado com os homens, né? Eu falei assim: tem um segredinho aqui. Se você quiser crescer, se você quiser ser mais maduro, se você quiser alçar, ser uma pessoa mais preparada para a vida, sempre faça uma autoanálise. Não fique procurando pessoas, primeiro as pessoas para rotular. Quem são os lobos? Não. Encontre dentro de si. Alguns momentos nós temos o comportamento de lobos. Nós não somos lobos, mas agimos como tal. Isso é interessante. Sabe por que nós conseguimos fazer isso? Tiago nos avisou. Olha o segredinho que tem nessa palavra de Tiago, Tiago capítulo 3, quando ele fala, quando o Tiago está nos ensinando sobre a língua, a necessidade que temos de controlar a nossa língua, ele diz assim no versículo 9: dizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens. Olha que coisa, irmãos, feita a semelhança de Deus. De uma só boca produz bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha que interessante. Nós temos essa capacidade. Tem dois verbos de ligação na nossa língua, que é o verbo que está me ajudando. Esses dois verbos estão me ajudando a fazer o exercício de atingir o erro e não quem errou, de condenar o erro, mas não condenar quem errou. São os dois verbos ser e estar, os dois verbos de ligação. Porque o indivíduo, ser é o que o indivíduo é, e estar é o que ele pode estar momentaneamente fazendo. Então tem hora que você é ovelha, mas tem hora que você está lobo. E eu gostaria de, dentro desse capítulo, gente, deixe Mateus capítulo 10, dentro desse capítulo, eu quero que você se encontre aí. Quando é que é possível eu ser lobo? Primeira coisa, quando não assumimos quem somos. No primeiro versículo do capítulo 10, a Bíblia diz assim, tendo chamado os seus. Nós precisamos nos posicionar quem somos. Já chamou os seus, nós somos de Cristo. E quando nós não nos posicionamos como sendo de Cristo, a gente não tem, irmãos, outro jeito, ou é ou não é. Quem comigo não ajunta, espalha, diz a palavra de Deus.
eu me torno lobo, eu tenho comportamentos de lobo, quando eu não assumo quem eu sou, tendo chamado os seus. É interessante isso, né? A Bíblia diz, queridos, que nós tomamos atitudes dessa quando a gente começa a temer o que não é para ser temido. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, versículo de número 26 do capítulo. Vou estar indo e voltando, tá? Dentro desse capítulo. Portanto, não os temais. Sabe quando nós somos lobos, irmãos? E lobos para nós mesmos, quando somos dominados pelo medo que nos trava, e nós colocamos obstáculo aonde não há obstáculo. É impressionante, né? A gente começa a dar muita força para... Olha o que a Bíblia diz: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. E eu vou voltar a falar desse texto ainda hoje na conclusão. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando você começa a ter medo daquilo que não é para ter medo, quando você começa a levantar obstáculo onde não tem obstáculo, você acaba tendo um comportamento de lobo para si mesmo ou para pessoas. Quando não vamos na direção certa, o que Jesus disse? Olhe comigo, por favor, para o capítulo, para o versículo aí de número, eu acho que 6, porque eu não marquei aqui. Jesus então enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Gente, quando a gente não vai na direção certa, é o versículo 6 que eu li? É o 6? 5? Eu li o versículo 5. Então, quando nós não vamos na direção certa, a gente acaba errando e a gente acaba tendo um comportamento, uma lobice aguda aí. Quando não priorizamos, olha que lindo isso, quando não priorizamos a quem Cristo prioriza, e olha aqui para mim, e ficamos do lado errado dentro de casa, aí vira o lobão mesmo, chega a dar uivada, chega a uiva. Olhe para o texto que eu separei para que nós aprendêssemos com isso. Jesus priorizou, né? Jesus tem as suas prioridades. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Agora, olhe para o versículo de número 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem nele é digno, e aí ficai até vos retirardes. Olha o versículo de número 21. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Olha só, queridos, nós nos tornamos lobos quando não priorizamos a quem Jesus prioriza, quando nós ficamos do lado errado dentro da nossa casa, quando nós não nos posicionamos como abençoadores, e quando nós não tenhamos a sensibilidade. Deixa eu dizer para vocês, quem Cristo prioriza? Olha aqui para mim. Cristo prioriza quem precisa. Só que não para aí, porque precisar não basta, o indivíduo tem que querer. Cristo vai priorizar quem precisa e quem quer. Por isso é que Ele manda que nós sejamos cautelosos. Se a pessoa está precisando, todos precisam, mas a pessoa está querendo. É interessante esse toque que Cristo nos dá, não é? Quando queremos pagamento, olha quando nós somos lobos, aqui os lobos também deita e rola, gente. Quando queremos pagamento para aquilo que recebemos de graça, olhe para o versículo de número 7. Por onde forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Versículo 8: cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Gente, como as pessoas cobram para isso, né?
As pessoas se tornam lobos quando colocam preço nas bênçãos do Senhor. E aí vem dois lobos, tanto o que vende quanto o que compra. Você pensa que o que compra é tão inocentezinho assim? Que nada, está cheio de egoísmo, está cheio de ganância. E são os gananciosos que sustentam os outros gananciosos. E cai no conto do lobo ganancioso. Quando queremos mais do que é preciso. Olha, eu amo essa parte aqui, irmãos. Eu gostei demais, já chamei a atenção de vocês para isso. Nós somos lobos quando queremos mais do que é preciso. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos além do que Cristo nos ensinou. Eu não preciso de honra, eu não preciso de reconhecimento. É bom eu saber que eu vou ser xingado porque Jesus o foi. Olha o que a Bíblia diz. Hoje as pessoas estão tão sensíveis. Ai, se você não agradecer. Ai, se você não escrever o nome na placa. Ai, se você não citar. Ai, eita Jesus, que é isso? Olha o que diz, irmãos. Versículo 9: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque é digno o trabalhador do seu alimento. Você não precisa de outro bem maior que não seja a sua disposição de ser um abençoador. E para abençoar, queridos, e para levar a paz, eu preciso de um pacificador, não do que o pacificador tem. Então nós nos tornamos lobos quando achamos que é pouco que Deus tem nos dado, quando nós queremos mais, e até querer ser mais do que o próprio Cristo. Olha comigo, por favor, no versículo de número 24 e 25: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Gente, sabe o que Jesus falou em Mateus 11, 28 a 30? Aprendei de mim, falou assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Gente, onde está essa mansidão de Cristo nos tratos que temos uns com os outros? Nas observações que vamos fazer, nas críticas que vamos fazer, de como estamos fazendo as coisas. Jesus diz: aprendei de mim. Parece que nós não estamos aprendendo de Cristo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então as pessoas querem ser mais crentes do que Cristo, mais rígido do que Cristo, proibir o que Cristo não proibiu, cobrar o que Cristo não cobrou. É impressionante. Aí Jesus fala assim: olha, vocês não precisam ser mais do que eu. Vamos aprender com Cristo. Vamos ver como Ele fez, como Ele tratou esta pessoa, como Ele tratou aquela pessoa. É bom demais, queridos. Quando não levamos a paz e muitas vezes propagando a guerra dentro de casa. Nosso papel, queridos, é levar a bênção. Vocês lembram do texto que eu citei, da parte que eu citei? Versículo de número 12 do capítulo 10: ao entrares na casa, saudai-a, graça e paz. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, se não for, torne para vós a vossa paz. Lembre-se, né? Você não está levando juízo, você não está levando condenação. Deixa isso com Deus. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você crescer, para você ser mais maduro, é você, antes de rotular os lobos, procure as lobices dentro de você. Procure o quando você está lobo, porque você não é, mas algumas vezes você está. Mas nós vamos encontrar agora os lobos, irmãos, dentro desse texto, agora os de fora. Esse texto nos deixa claro de que o meio social em que vivemos aparece para os seguidores de Cristo como lobos. Caso da política, olhe para o texto no capítulo 10, versículo 17:
acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Isso aqui tem a ver com o sistema de administração, o simbolismo do sistema de administração do mundo, a política. A política é cheia de lobos, e eu não preciso ilustrar, eu não preciso me ater aqui. Por minha causa, versículo 18, acompanhe comigo, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, mas lá vocês vão servir de testemunho a elas e aos gentios. Há muitos lobos, irmãos, há muitos lobos, e a política muitas vezes nos faz nos comportar como lobos. É só olhar para a realidade hoje do nosso país, como tem irmãos se degladiando uns com os outros, por causa da política. Mas o mais terrível covil de lobos é a religião. Jesus diz assim nesse texto, acautelai-vos, Jesus diz assim, versículo 17, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Essa expressão nos faz lembrar da religião e dos religiosos. Irmãos, olha como Cristo foi claro para nós. Capítulo 7 de Mateus, versículo 15, por favor, quando pensamos nessa questão religiosa, a Bíblia diz assim, acautelai-vos porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha o aviso que Paulo deu, queridos, olha o aviso que Paulo deu aos anciãos de Éfeso, no capítulo 20 de Atos. Abra a tua Bíblia em Atos. Isso aqui eu acho impressionante que nós tenhamos em consciência isso, queridos. Capítulo 20 de Atos, eu quero ler o versículo 28, 29 e 30, que diz assim, olhar por vós, falando para nós, falando para líderes, falando para pastores, falando para pessoas que cuidam de pessoas, olhar por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, ou líderes, para que apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Fomos resgatados com o próprio sangue de Jesus, amém, queridos? Posso ouvir um amém, ou vocês estão muito tensos aí, vendo um lobo dentro de você? Noiva não, diga amém. Que lindo. Jesus resgatou, porque eu sei, olha, a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 7, eu sei que depois da minha partida, diz Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Gente, presta atenção nisso. Lobo que vem e lobo que surge, pessoas que virão de fora para cá, mas lobos que já está dentro. Gente, uma menina sofreu abuso em casa e procurou a igreja. Chega na igreja, uma menina bonita, uma menina viveu toda a vida debaixo de abusos, e ela procura a igreja, e quando ela procura a igreja, o pastor, e eu vou botar entre aspas, faz o mesmo com ela que ela sofria em casa. E o que essa menina diz me fez, embargou a minha voz, deu um nó na minha garganta quando ela disse assim. Eu falei: Deus, não permita que a gente faça isso. Eu vim para a igreja para procurar abrigo, para procurar proteção. E o que ela encontrou dentro da igreja? Um lobo voraz, dentro da igreja. Um lobo surgiu dentro. Agora, um outro caso,
pastor jovem, no começo do seu ministério, é recomendado pela mãe de uma adolescente, que estava com problemas, que segundo ela, diagnosticando, que ela tinha problemas era ninfomaníaca. Pastor jovem aconselhando a adolescente, dizendo para ela, a garota passa por um certo tratamento de aconselhamento, por algumas sessões de aconselhamento, e depois desaparece, não aparece mais. Depois de 3 meses, no encontro da igreja, a mãe chega e procura o pastor e diz: a gente admira muito o Senhor, e minha filha admira muito ao Senhor, e lá em casa todos nós admiramos. O pastor falou: mas por quê? A sua filha só foi umas 5 ou 6 vezes no aconselhamento. Ela falou assim: ela tinha certeza que o Senhor iria se aproveitar dela com os casos que ela contava. A menina era explícita, e o jovem pastor até se assustou, falou: uai, lobos que vêm de fora, a gente não percebe, pessoas com atitude de lobos. Então, gente, essa questão da religião, ela traz a possibilidade de as pessoas procurarem a igreja e aqui dentro encontrar com os lobos que tem dentro dela, porque Jesus avisou para nós tomarmos cuidado com esses falsos, que são vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Agora eu entendo porque lobo é um problema de Deus, é Deus que vai cuidar dessas pessoas, porque que algumas vezes a gente acaba se comportando como lobo, apesar de não sê-lo. Mas a Bíblia manda que nós tomemos cuidado, irmãos. Eles dão sinais, eles deixam bem claro qual que é a intenção. Eles demonstram com palavras, com atitudes. Lobos de fora, lobos de dentro. Agora, a pior dos desastres, queridos, desse negócio de lobo na família. Olhe comigo, por favor, para Mateus capítulo 10, no primeiro versículo 21, e depois versículo 34, 35 e 36. No versículo 21 a Bíblia diz assim, o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus pais e matarão. Olha que doideira. Versículo 30. Não pense que vim trazer paz, de Jesus, mas não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem, olha que coisa terrível, serão os da sua própria casa. Gente, quando a gente se posiciona errado no evangelho, a gente acaba levando mais inimizade. Jesus falou que isso ia acontecer. Eu me lembro a dificuldade que a Sandra teve para se batizar. A Sandra é minha filha na fé, tá, irmãos? Parece que ela se converteu primeiro, mas não, eu me converti primeiro. Havia uma luta, as pessoas ficavam com raiva da gente. E dentro de casa, filhos já perderam a herança. No mundo muçulmano, é uma honra matar um convertido ao cristianismo. O pai está liberado para matar o convertido a Cristo. O que é isso senão lobos dentro de casa? E esse texto vai falar de um grupo de lobos que estão por aí no mundo, gente. Os odiadores, as pessoas que odeiam por odiar. Olha o versículo de número 22 do capítulo 10. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Olha que coisa terrível, o nome de Jesus causa ódio em pessoas. Pessoas ficam decepcionadas, pessoas ficam, se afasta, não gosta só por não gostar. Os odiadores sem causa, muitas vezes se apresentam para nós como lobos. Queridos, então, por que Jesus deixou bem claro que se correr o bicho pegava?
se ficar o bicho come, porque não tem jeito de evitar isso, eles estão por aí. O que nós precisamos é não precisar correr, e se for enfrentar do jeito certo, nunca com as mesmas atitudes. Não tenha medo do lobo. O lobo pode devorar a sua carne, mas ele não pode tocar no seu bem mais precioso, que é a sua alma. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos. Veja lá no versículo de número 26, Mateus 26, olha que coisa maravilhosa. Mateus 10, 26, desculpa. Diz assim a palavra de Deus: portanto não tenha medo deles, não tenha medo deles. A nossa relação com os lobos não é uma relação de medo. A Bíblia então vai nos chamar a atenção quando diz: nós devemos então temer. E esse medo, irmãos, é um medo de honra. Esse temor é um temor de honra. Temer a quem pode realmente fazer um mal definitivo em nossas vidas, e não é o diabo. Olha para esse texto. Eu quero chamar a atenção para vocês do versículo de número 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Está se falando, sabe do quê? De Deus aqui. Quem não se posicionou diante do Senhor, infelizmente, e hoje o evangelho bonitinho, maquiado, né? Ninguém está falando mais de inferno, ninguém está falando mais de céu, todo mundo está falando só de como você vai se dar bem aqui. Então os coaches gospel, né? Como você tem que se dar bem. Mas a Bíblia nunca deixou de nos avisar que existe um céu e existe um inferno, e nós devemos ter um medo, respeitarmos esse Deus, para que ao temê-lo, eu venha saber de que eu sou dele, e que andar fora dos seus planos vai me trazer condenação. Nós devemos ter medo de negá-lo com as nossas atitudes. Devemos ter medo, irmãos, de termos comportamentos em que venham destruir a nossa própria vida. Aí sem chance, o bicho vai te pegar. Se correr, o bicho. Eu acho lindo quando Cristo então venha nos tranquilizar. Primeiro ele diz: olha, temam isso, mas saiba de uma coisa, tudo está no controle dele. E eu quero terminar com este, irmãos. Abra aí, ou melhor, quero chamar a atenção para você, para o versículo de número, vamos continuar lendo aí, ó. Versículo de número 28, agora o versículo de número 29. Não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo de vossas cabeças estão contados. Portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aí vem, por que ele manda que nós temamos? Olha o que diz o versículo de número 32: quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele, irmãos, olha que palavra de aviso, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu acho demais quando Jesus avisa isso para a gente, para primeiro nos livrarmos da postura de lobos, depois receber toda a orientação. Não perca a próxima mensagem, que a gente vai terminar a série, mas receber de Deus toda a capacitação para sermos prudentes como as serpentes, já que fomos enviados por meio de lobos, e humildes, singelos
como as pombas. Então não tenha medo. Tema estar longe dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, do direcionamento de Deus. Tema a possibilidade de você em casa, no trabalho, ou nos seus relacionamentos, você está do lado errado, você está se comportando como um lobo. Tema não ser um pacificador. Tema não estar levando a paz e o amor de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, não tema quem pode talvez te ferir, dar uma mordida em você. Tema mais quem está no controle de todas as coisas. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero que você lembre disso. Na próxima semana nós vamos terminar essa série de mensagens. Aí a Bíblia vai nos ensinar como eu vou me relacionar com essa realidade, porque eu fui enviado para dentro dela. Não tem como correr, irmãos. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Como que? Hoje eu já sei quem são, né? Hoje eu aprendi que eu posso ser lobo, eu posso ter atitudes de lobo. Existem lobos na política, existem lobos na religião, existem lobos dentro de casa, existem lobos odiando a gente de graça. O que eu vou fazer? Hoje a palavra é: não tema, você não precisa correr e você precisa ficar certo. Põe a mão no teu coração, eu quero orar com você.